Olá pessoal, este vídeo não estava programado. Eu resolvi fazer por 3 motivos. O primeiro, para agradecer a todos aqueles que têm assistido. O número está cada vez maior e é muito legal a gente ver o nosso trabalho sendo apreciado. O segundo é para responder algumas perguntas, porque as pessoas têm mandado para mim, ou diretamente ou através do WhatsApp, que aliás eu vou divulgar aí para vocês. O terceiro motivo é para falar sobre o politicamente correto, que é uma das respostas às perguntas que têm sido feitas. Eu sou Jorge Valim e esta é a minha série de vídeos para ajudar você a enfrentar o novo amanhã. Como se dar bem nas empresas. Valeu aí a ajuda, valeu assistir, divulgar. Espero que vocês continuem fazendo isso e muito mais, contribuindo com ideias para que eu possa falar nos meus vídeos. Algumas pessoas já têm passado algumas ideias que eu vou incorporando aos poucos. Para não constranger ninguém, eu procuro tornar impessoal e atemporal as situações. Tem coisas que aconteceram agora, tem coisas que aconteceram há décadas. Algumas respostas que me perguntam. Sou eu que faço o vídeo, sou eu que gravo, sou eu que edito. Então, muitas das vezes sai ruim. Eu estou há meses estudando, vendo como fazer, mudei já de editor de vídeo, tudo, mas eu não sou editor de vídeo e não tenho aquele jeito de edição. Eu faço de uma forma engenheirística. Algumas vezes sai, como o pessoal dizia no exército, rápido e mal feito como na cavalaria. Eu procuro fazer como importante a informação. Quanto aos cortes, existe muitas vezes, porque eu não faço roteiro. Eu tentei usar o teleprompter, tudo, e eu me enrolo todo fazendo isso, ou então eu fico olhando para o lado o tempo todo, alguma coisa assim. Então, o que eu faço? Eu faço o vídeo falando, eventualmente eu boto, tá, procura evitar o, tá ok? Para não ser confundido com ninguém. Bom, agora com relação ao politicamente correto. Como vocês sabem, eu tenho bastante idade, a barba branca já mostra isso, né? O cabelo não é pintado não. O que acontece? Ao longo do tempo eu vi muita mudança. As pessoas não falam, mas será que as pessoas não pensam? Então hoje se preocupa muito se a música fala da cabeleira do Zezé, ou se o cabelo não nega a mulata. Não, eu não vou falar denegrir, eu não vou falar... Quando na realidade as ações não correspondem. As pessoas ficam muito preocupadas com palavras e não com a realidade. Eu já procurei várias formas, ao longo do tempo, de colocar as pessoas no melhor lugar possível. Não é a questão da palavra que vai fazer a diferença. Eu posso tratar uma palavra muito bonita, muito palatável, mas não ser a realidade. Nesses vídeos eu tenho procurado colocar a situação. Então, quando eu falo do dono, eu quero falar do dono da empresa. Não vou falar owner, ou proprietário. Eu não vou usar um termo mais bonito para isso. Quando eu vou falar do chefe, eu vou falar do chefe. Por quê? Porque tem coordenador, supervisor, gerente, diretor. Eu não vou falar do líder. Eu não vou falar do coach. Porque não interessa. É o chefe. Qualquer que seja a terminologia que você use. Então, quando eu falo do empregado, é o empregado. Não é o colaborador, não é o parceiro, não, é o empregado. Por quê? Porque no final das contas é empregado. Quando é o chefe, é o chefe. Quando é o dono, é o dono. Então, essa é a terminologia para que você entenda. Ainda que hoje se mude as palavras. Quer saber um pouco sobre isso? Dá uma googleada em quem foi Lynch. Aí você vai começar a entender também por que essas palavras estão diferentes. Então, nos meus vídeos, a gente vai tratar da questão com as palavras que são usadas. Eventualmente, no futuro, vídeo mais para frente, a gente começa a implantar algumas palavras porque o termo em inglês é muito usado. Ou o termo em outra língua é muito usado. Quem sabe daqui a pouco o termo em chinês está sendo muito usado. Então a gente vai usar o termo para que as pessoas entendam, mas o conceito básico é esse. Patrão, empregado, dono. Então vamos trabalhar com essas ideias de uma maneira mais simples, mais básica. Não adianta eu criar uma roupagem nova para a mesma coisa. Um colega de muitos anos, inspirado no que eu falei no vídeo passado, ele disse que se lembrou da trajetória dele. Também está aposentado, está velho, também barba branca, tal, câncer também, que nem eu, estava igual. Então ele estava dizendo que ele, ao longo da vida dele, ele procurou saber o que a empresa queria, saber o que os donos queriam.
Ele trabalhava numa empresa que foi comprada por uma multinacional. Então ele procurou saber quais eram as políticas da empresa no exterior. Como a empresa fazia apresentações, como a empresa fazia reuniões. Isso mudou a forma dele de pensar e fez com que ele se tornasse uma pessoa relevante na empresa no Brasil. Ele descobriu, por exemplo, que a empresa gostava muito de dados, informações precisas. Então, ele foi minerando os dados e já entregando. Quando ele entregava os relatórios, ele entregava no formato dos relatórios que ele via no exterior, com as informações, ou qualidade e quantidade de informações que ele via. Com isso, gradativamente, ele foi conseguindo, na cidadezinha que ele estava, ganhar posições que outras cidades de grandes capitais não ganharam. Lembrando aquela máxima que eu falei do Sun Tzu em vídeo anterior, se você conhece teu oponente, e se conhece, você vai ganhar todas.